Oi, Libra. Eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa, eu te agradeço também pela sua presença por aqui, para você que também já é inscrito. Nessa semana nós teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você tenha no signo de Libra no seu mapa, algum planeta na casa 7, e se você lida com este signo aqui pode ter uma mensagem para você também. Bom, lembrando sempre que é uma mensagem para o coletivo e não uma leitura particular, então eu peço por favor o seu discernimento e a sua sabedoria para escutá-lo. Eu te desejo uma boa leitura e vamos lá. Essa semana eu vou fazer diferente, eu vou perguntar à espiritualidade o que há em excesso na vida de Libra, a princípio, antes da gente tirar uma outra mensagem com o tarô. Então, ao oráculo, nós iremos perguntar o que há em excesso na vida de Libra e o que está em falta na vida de Libra. Por favor, a espiritualidade maior e da luz, o que há em excesso na vida de Libra? O que há em excesso na vida de Libra? Você está pronto. Aqui alguns librianos estão se sentindo inseguros. Aqui alguns librianos estão se sentindo inseguros, estagnados, com uma dificuldade de tomar atitude. Uma dificuldade de trazer mudança. Uma dificuldade também, talvez, de se planejarem para algo que você deseja mudar na sua vida. Aqui eu vejo algum libriano que pode estar paralisado em excesso. Isso está em excesso na sua vida, porque de alguma forma isso está te prejudicando. Essa estagnação, essa falta de movimento, essa falta de atitude, ela pode estar te prejudicando em algum ponto. Para alguns, isso pode, essa falta de atitude especificamente, essa dificuldade de tomar atitude, dificuldade de agir, isso pode estar para alguns atrelado aos seus relacionamentos interpessoais, principalmente no que diz respeito às suas conexões afetivas. Aqui alguns librianos têm uma dificuldade na socialização, para fazerem novas amizades. Isso pode estar atrelado a alguma questão de alguma insegurança especificamente. Bom, Libra, essa questão específica ela está em excesso na sua vida. Se está em excesso, de alguma forma isso está te prejudicando. Então aqui nós temos algo que seria talvez interessante você averiguar de uma forma mais profunda se você se identifica com isso. Talvez compreender o que esteja te paralisando, o que esteja compreender talvez a raiz do que talvez hoje esteja te bloqueando para tomar uma atitude que você deseja tomar na sua vida. Porque essa mensagem especificamente é para aqueles librianos que sentem um ímpeto e um desejo de fazerem algo, de tomarem uma atitude, de agirem, mas não fazem isso. E uma das causas é uma insegurança. Agora, vamos ver o que está em falta na vida de Libra, numa outra perspectiva. Vamos ver o que está em falta na vida de Libra. Cuidado da sua energia. Essa carta ela fala sobre cura energética, Libra. E aqui, o que está em falta, e isso pode estar atrelado com a primeira mensagem se você se identifica. Essa insegurança, essa dificuldade de tomar atitude, isso pode estar atrelado a uma baixa vitalidade que você esteja vivendo. Pode ser uma baixa vitalidade no seu corpo. E o motivo disso é a raiz espiritual. Já começa na raiz espiritual, lembrando lá sobre os nossos corpos, né? As questões, muitas vezes, elas já começam no corpo sutil. Então, o que está em falta é você cuidar da sua energia. Aqui seria muito interessante você tomar sol, principalmente o sol ali do meio-dia às 2. Isso pode te ajudar. A água também, colocar um jarro d'água no sol do meio-dia às 2. E depois tomar essa água ao longo do dia. Isso pode ser muito bom para você também, dentre outras práticas. Estar em meio à natureza,
A prática do reiki, obviamente, que é muito aconselhável, mas aqui é a prática do reiki presencial. Eu vejo a importância da prática do reiki presencial. E se você puder, algumas pessoas fazem à distância, né? Se você puder conciliar também com o tratamento à distância, não sei. Mas aqui eu vejo muito importante. É apometria, mesa radiônica. Eu vejo importante cuidar da sua energia. E se a gente fala também sobre a importância de cuidar da sua energia, isso está diretamente atrelado a você cuidar do seu espiritual. Aqui alguns librianos podem estar com uma ausência de conexão com o anjo da guarda, com a espiritualidade. E eu vejo que isso, começando já no espiritual, está fazendo com que você fique parado e não haja na sua vida. E essa questão de atitude é principalmente para librianos que têm o desejo de tomar alguma atitude específica na sua vida. Isso é um detalhe, mas pode ser, assim, no amplo aspecto da vida. Às vezes é uma falta de ânimo mesmo, uma falta de disposição. E de fato isso tem raiz espiritual. Olha, purificação, que eu sinto que é isso que alguns librianos estão precisando. Bom, vamos lá, vamos ver qual a mensagem para vocês com tarô. Mensagem para Libra. Libra. A recapacitação. O louco. Opa! O exame. A premeditação. E no fundo nós ficamos com o amor e o desejo. Bom, aqui eu tô me comunicando com librianos que estão fazendo ou estão para fazer alguma prova. Aqui, essa carta do exame, eu vejo alguma prova, algum concurso, pode ser vestibular. Vamos lá, tem algumas perspectivas para essa mensagem. Aqui alguns librianos estão se preparando para fazerem algum exame. Esse exame ele pode ser vestibular, pode ser um concurso, mestrado, doutorado. E numa outra perspectiva, isso pode ser também uma prova. Se você se encontra dentro de uma empresa, pode ser uma prova também. Se essa empresa, por exemplo, ela contrata os funcionários através de provas, né, através de um exame especificamente. E aqui, eu tô me comunicando com librianos que são muito intuitivos. Você já está premeditando que fazendo isso especificamente é uma oportunidade de você dar início a algo na sua vida. Aqui tem alguma oportunidade nos seus caminhos, Libra. Algum exame especificamente que você vai fazer, enfim. Aqui para alguns, esse exame é para carta, para tirar carta. CNH no caso, né? Vamos tirar um complemento aqui para vocês com o tarô. 10 de espadas. Vieram duas. Cavaleiro de espadas. 6 de espadas. Requer um deslocamento para isso. Esse exame que você vai fazer, ele é em outro local. Aqui nós temos algumas perspectivas. Ou essa prova é em um outro local. Não é algumas perspectivas. Para a maioria, a perspectiva é essa mesmo. Essa prova é em um outro local. E você conseguindo passar, se você conseguir passar essa prova, você sabe que você vai ter a oportunidade de sair de onde você se encontra hoje. Mas tem uma questão aqui, com essa recapacitação e o 10 de espadas, se aqui a gente fala, aqui tem uma insegurança. Por isso que veio a carta, essa primeira mensagem invertida, né? Aqui alguns estão muito inseguros. E aqui é algo muito mental, tá, Libra? Porque o 10 de espadas, nessa perspectiva aqui, eu vejo uma insegurança atrelada ao seu mental. O seu mental tá te sabotando. O seu mental está te sabotando. Essa insegurança é algo muito mental.
Obviamente, tá atrelado às outras questões também, sobre essa questão de energética e tudo mais, mas o seu mental tá sendo muito afetado. A justiça. Para alguns, aqui a gente fala cargos, é um cargo específico que você vai tentar. Para alguns aqui, ó, vou dar algumas perspectivas. Para alguns, a gente fala sobre provas de concurso mesmo, para algum cargo específico da prefeitura, do estado ou do governo. Numa outra perspectiva aqui, eu tô me comunicando com librianos que são da área da justiça. E aqui pode ser prova de OAB. Aqui alguns têm uma prova da OAB mesmo. Agora, essa viagem que você vai fazer aqui, para alguns tem um deslocamento nos seus caminhos. É para resolver alguma questão de justiça. Numa outra perspectiva, alguns estão aguardando uma causa judicial e você já está premeditando que isso vai sair. E isso sendo favorável para você, é como se te desse a oportunidade de se afastar de algum local ou de alguma situação que você se encontra hoje. A Lua com 5 de paus. Aqui, sabe o que eu vejo nessa perspectiva específica? Algumas perspectivas aqui. Nessa perspectiva inicial que nós falamos sobre essa insegurança nesse exame que você vai fazer, para alguns pode ser Enem também, que o Enem tá chegando, né? Porque é vestibular, o Enem geralmente é nessa época. É muita concorrência, de fato. E eu sinto que você tá muito focado nessa concorrência. O seu mental, ele tá pegando muito por causa dessa concorrência especificamente, então tá afetando muito o seu mental. Agora tem uma outra mensagem também. A Lua com 5 de paus, eu vejo aqui uma batalha espiritual. Aqui alguns librianos enfrentam batalhas espirituais. E isso afeta diretamente o seu mental, porque os signos de ar, eles são afetados no mental, nessas questões de batalhas espirituais. Por isso é importante o autoconhecimento, porque você vai compreender, em termos energéticos e espirituais, como que essas questões e essas influências que são energéticas, elas vão te afetar, e geralmente é o psiquismo que afeta. Todo ser humano acaba sendo afetado no psiquismo, mas geralmente aqui com o 10 de espadas é o seu mental que está afetado, e isso está te trazendo insegurança. 5 de copas. Nossa, a morte. Sete de ouros. Essas cartas, elas confirmaram pra mim, especificamente, que alguns estão aguardando uma causa de justiça. E essa causa, você tá guardando algo pra você. Isso envolve dinheiro mesmo. Pra alguns isso é uma pensão. Pra alguns isso é partilha de bens, isso pode ser inventário, isso pode ser questão de herança, enfim. E eu vejo que especificamente, eu não sei o que você vem enfrentando na sua vida, mas eu sinto que essa causa, essa questão de justiça, tá afetando muito o seu mental também. O que acontece? Alguns librianos aqui estão para fazer um exame de alguma coisa específica na sua vida, e paralelo a isso, você está enfrentando alguma questão de ordem pessoal que envolve causas judiciais, alguns conflitos pessoais. E eu vejo que esses conflitos pessoais estão interferindo de alguma forma nisso que você está para fazer na sua vida, que é um exame específico. E isso está te trazendo insegurança. E eu vejo que aqui eu sinto que alguns librianos, se você conseguir passar nesse exame especificamente, é uma grande transformação que acontece na sua vida, porque você vai poder sair de alguma situação que está desafiadora para você. Principalmente se hoje o local que você se encontra é um local que tem muitos conflitos e que esses conflitos acabam interferindo internamente também, te trazendo confusão mental. Aqui eu vejo muita confusão mental. Muita confusão mental. Então, por exemplo, sabe quando você precisa fazer alguma coisa
Você sabe que você tem alguma coisa para fazer especificamente, ou você quer fazer alguma coisa, ou para alguns você já vai fazer mesmo, que é um exame, algum exame que você vai prestar, enfim. Só que aqueles pensamentos ficam assim, você não vai conseguir, não vai dar certo, sabe? E às vezes você estudou, você plantou algo, e essas sementes que foram plantadas aqui agora numa outra perspectiva, é o seu estudo, é o que você estudou. É o que você estudou na sua vida. Seja lá o que foi isso, né? Só que o seu mental está te sabotando. Bom, Libra, é isso. A mensagem é essa para alguns. Eu vejo que aqui você está aguardando algo e alguns aqui estão aguardando uma questão de justiça mesmo. Para alguns isso é uma causa de justiça, para outros isso está atrelado a uma prova que você vai fazer. Vamos ver aqui qual o conselho para vocês. Qual o conselho para esses librianos conectados? Ah, eu preciso passar uma outra mensagem porque aqui ficou no fundo o amor e o desejo. Voltando naquela perspectiva sobre uma dificuldade de agir na sua vida em questão de relações interpessoais. Por exemplo, no que diz respeito à sua vida afetiva, para alguns isso pode ser vida afetiva, com o amor e o desejo aqui. Independente do que seja essa dificuldade de agir na sua vida, isso está atrelado, isso já começa em campos sutis. Principalmente para você, tem questões de batalha espiritual aqui. E isso está afetando o seu psiquismo para que você não haja. Então aqui eu vejo muito importante cuidar da sua energia. Para além disso, qual outro conselho para Libra nessa perspectiva? Muitas. Libra, conselho para Libra. Olha, relacionamento espiritual. É reforçar a sua conexão, Libra. Essa carta ela fala sobre intuição, conexão. Aqui eu vejo muito importante librianos que não estão conectados com o seu eu superior, com a sua espiritualidade, com o seu eu divino. E cada um se conecta de uma forma, mas aqui, dentre qualquer outras coisas que você pode fazer para se conectar com a sua espiritualidade, se você tem uma religião, enfim, aqui eu vejo importante a conexão com o seu anjo guardião, que está atrelado à sua proteção espiritual. Bom, Libra, a mensagem é essa, eu desejo que de alguma forma tenha te ajudado, um abraço.